Após 2 semanas de debates e negociações, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática chegou ao fim com um documento que não fala explicitamente em eliminar os combustíveis fósseis. Foi apresentada uma nova versão do Acordo de Paris, assinado por 195 países. Pela primeira vez em 30 anos, o texto menciona que o mundo encaminha a transição para o fim dos combustíveis fósseis, que são os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta, mas não aponta o caminho e nem a data. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com a Mauín Santos, coordenadora da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center da PUC-Rio e do Núcleo de Políticas e Alternativas da ONG FASE. Ela esteve nos Emirados Árabes e acompanhou algumas das discussões. Tudo bem, Mauín? Tudo bem. A minha primeira pergunta é sobre os encontros que você acompanhou durante a COP28. Qual é a sua percepção sobre o movimento dos países que compõem atualmente os BRICS em relação à questão climática? Primeiro agradecer o convite, de estar aqui com vocês. Tem uma parte de retomada, assim, vocês percebem isso claramente, de que durante algum tempo esses países BRICS na Conferência de Clima, eles não se apresentam como BRICS, mas eles se reúnem como BASIC, que é um bloco que junta esses países para falas públicas em plenária, para documentos e declarações, e que não, tirando a Rússia, se alinhavam nesse processo. Isso durante o período Bolsonaro parou de ter essa conjunção do BASIC e foi retomada esse ano. Na verdade foi retomada no final do ano passado, já foi o primeiro documento, e esse ano eles chegaram a apresentar em plenária também como BASIC. Então você mostra que tem ali uma rearticulação entre esses países e, obviamente, com a política externa do governo Lula, o BRICS voltou a ser um ente muito forte nessa direção. Mas a gente não percebe ainda um alinhamento muito forte entre Brasil, Índia, China, África do Sul, em temas centrais da negociação. Na verdade, eles acabam se alinhando muito mais a partir de um bloco maior que chama G77 mais China, do que propriamente através do BRICS. Entendi. E a partir do ano que vem, os BRICS eles terão a participação de países como a Arábia Saudita, que fazem parte, que a Arábia Saudita integra a OPEP. Como você acha que isso pode influenciar a discussão dentro do grupo? Foi um anúncio muito complicado. A gente sabe que teve uma pressão muito grande da China e da própria Rússia para a entrada desses países. O Emirados Árabes também vai ser um novo país, dentro do BRICS Plus. Já a partir de janeiro, se eu não me engano, já começam as adesões. E a gente se preocupa muito porque essa agenda da climática ou agenda socioambiental, ela nunca foi uma agenda prioritária dentro dos debates dentro do BRICS. Isso não, eu sou da plataforma socioambiental, a gente vem fazendo estudos sobre a ambição climática desses países BRICS, e não só porque é bastante desnivelado do ponto de vista do tipo de emissão que cada país possui, mas mesmo em relação à própria economia desses países, e não existe uma linha comum da ação. Então a China acabou de ter um aumento de emissão em vez de estar trabalhando com a redução. A Índia, você acaba trazendo todo o debate da pobreza muito conectado com a agenda ambiental e muito na discussão do próprio financiamento, como o financiamento de trilhões é necessário para poder garantir a própria implementação das contribuições nacionalmente determinadas da Índia. Então a gente vê que a entrada desses países, que são países que estão muito aquém em relação à transição energética, em relação a qualquer debate de eliminação da dependência dos combustíveis fósseis, e ao mesmo tempo países que vão estar fazendo muito mais lobby para que atrase cada vez mais, na minha opinião, pode ser que o BRICS acabe segurando muito mais uma posição que poderia ser mais ambiciosa de pressão a partir do Sul, em relação já que é a maioria, em relação a uma mudança estrutural, de você buscar outros caminhos para pensar um outro tipo de mundo, e pode acabar sendo um retrocesso nesse sentido. Claro que o debate de transição energética e de recursos financeiros, você tem a China ali, que é muito importante, ela pode alavancar um pouco até o debate de diálogo para a transição. Mas acho que inicialmente ele vai acabar segurando muito mais. Entendi. E a senhora acredita que a Conferência do Clima avançou realmente na questão da necessidade de transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis? Ela, pela primeira vez, dá dados concretos no texto final. Não só essa menção, que coloca a transição dos combustíveis fósseis, é a primeira vez que isso aparece no texto,
quanto traz compromissos concretos em relação à questão de energia renovável, em relação à eficiência energética, com prazo e com, digamos, valores, né? Quando você fala 3 vezes mais energia renovável até 2030, ou em relação à meta de eficiência energética. Mas isso tudo é um acordo. Esse acordo depois ele precisa de você pensar como é que isso vai ser implementado. Então tem todo um trabalho posterior que, por um lado, tem uma preocupação, né? Você até chegou a falar de um novo Acordo de Paris, né? Existia essa preocupação desse texto que saísse dessa COP, serviria para substituir um acordo que é vinculante, que é o Acordo de Paris, o peso que esse acordo teve, mas, por outro lado, fica muito, assim, ele foi muito mais, é um texto que você tem muito mais concretude em relação às medidas, se você compara com o Egito, por exemplo, ou mesmo com Glasgow, que foi a COP na Inglaterra, mas falta a questão do caminho. Qual é o caminho? E o caminho do financiamento, ainda que aumentou para trilhões o valor que eles colocaram no documento final, isso não é um novo acordo, isso é uma decisão da COP. Então, do ponto de vista de status vinculante, é diferente também. Então, até que ponto essa questão vai ser implementada, porque no texto você não aponta esse caminho, entendeu? Sim, entendi. Então, já falando desses caminhos, né, e os obstáculos que esses caminhos vão ter, qual você acha que são os principais obstáculos políticos e socioeconômicos que a senhora identificou durante a COP28 para alcançar esses objetivos mais ambiciosos em termos de sustentabilidade e mudanças climáticas? Eu acho que a primeira questão é que a COP ela virou qualquer coisa menos uma conferência das partes, né? Ali é um espaço gigantesco, chegou a sair até num jornal aqui no Brasil que tinha mais de 100 mil registrados. Isso para uma conferência das Nações Unidas é uma coisa muito grande. Então ela virou uma feira mesmo, uma feira de negócios, uma feira de visibilidade de transnacionais, uma feira de soluções, de tecnologia, onde você, até para o caso da sociedade civil, acabou virando um holofote para a questão do cessar-fogo em Gaza. Ali teve muitos protestos durante as 2 semanas, teve um dia de ação global com plenária de justiça climática, trazendo esse tema com muita força lá dentro. Tá? Então, isso acaba, por um lado, segurando um pouco a questão da própria negociação e do que é possível você chegar num documento de consenso entre 196 países membros. Tá? Então, ainda que você teve coisas positivas de resultado final, sempre os resultados vão ser muito atrás do que a gente necessita, porque esse consenso global ele é muito difícil de ser alcançado. Sim. E sempre os países do norte, que são os principais responsáveis, eles não tomam a dianteira de dar esse passo além, seja na questão da grana, né, do financiamento, seja em relação de fazer o dever de casa de cortar suas emissões. Então, muita coisa acaba sendo jogada para os países do sul, né? Então, se você discute net zero, que várias vezes o texto fala das emissões líquidas zero até 2050, a emissão líquida zero, você pode reduzir, você pode remover a emissão. As remoções, elas podem ser de diversas formas, uma delas através das florestas, com processos de mercado de carbono, com compensação florestal, que é a maioria onde as empresas estão colocando muito recurso para poder neutralizar suas emissões. Só que as empresas não estão reduzindo efetivamente suas emissões ou mudando a sua matriz produtiva. Elas acabam compensando isso em outro lugar. Aí você gera soluções que, por um processo de transição, elas são justificadas, mas não dá para você transitar, né, fazendo transição o resto da vida, né? Porque o problema já está aí, já está batendo na porta, né? Inclusive já está destruindo as casas. Sim. Então, essas soluções que estão sendo colocadas, elas são muito assustadoras, porque elas estão evitando que os países tomem decisões reais e concretas para o enfrentamento do problema agora. Sim. E acabam jogando essas decisões para o futuro, seja através desse tipo de mercado, como o mercado de carbono, as emissões líquidas zero, as soluções baseadas na natureza, ou outras antigas que voltaram com muita força nessa COP, como a nuclear, que inclusive incluiu no texto. Então a energia nuclear agora é considerada uma energia limpa, né? Ela não é renovável porque é urânio, mas ela é considerada limpa porque ela não emite. Então o que é limpo? Aí a gente tem que perguntar, né, do conceito, o que é limpo? O que a gente está falando por integridade ambiental? O que a gente fala por limpo, né, na hora de considerar? Isso entrou no texto. Então acho que, para mim, o principal gargalo são essas distrações que acabam girando em torno de soluções que, na verdade, adiam uma solução real para o enfrentamento do problema. Sim, vai no sintoma e não vai na causa. Exatamente. Né? Entendi.
Ou gera pior, né? Gera outro tipo de consequência. Sim, porque mais graves, que pode não ser para o clima, mas é para a biodiversidade, é para a água, é para a qualidade do solo, é para a soberania alimentar, enfim. Você gera outros problemas ambientais, né? Socioambientais. Espalha mais ainda. Exatamente. Bom, a senhora estava no grupo que entregou uma carta ao presidente Lula, né? Eu queria saber qual era o objetivo dessa carta. Então, eu sou parte também da sociedade civil, além de ser professora aqui no Instituto, e a gente fez um evento, né, um mês um pouco antes da COP, no qual se juntou 40 movimentos sociais, sindicais, organizações regionais da Amazônia, grupos de mulheres, enfim, de população tradicional e indígena, e a gente elaborou um pontapé para a chamada, ficou com esse nome, Cúpula dos Povos rumo à COP30. Então, esse documento, essa reunião com o presidente Lula foi uma reunião para discutir com a sociedade civil sobre o período, né, a COP28 e COP30. Então, a gente entregou esse documento falando, olha, a sociedade civil brasileira já começou a se organizar para uma cúpula dos povos paralela, autônoma, nesse processo. Então, esse que foi o objetivo da carta. Entendi. Bom, e agora a COP30, né, vai ser no Brasil, Belém do Pará, em 2025. Eu queria saber que metas são fundamentais para o país cumprir até a COP30. Eu acho que assim, tem as metas, né, dos sonhos, que na verdade a gente sempre pensa em quem está no território. Então, a agenda do clima, ela não é dissociada de uma agenda ecológica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você não pode discutir redução de emissão se você não olha se aquela redução, por exemplo, se ela for com eucalipto, ela vai danar o solo, ela vai danar a água, ela vai ter impacto na questão dos animais, nas espécies que ficam naquele entorno, seja no monocultivo, que é o tipo da agricultura que vai ser feita. Sim. Então, isso tudo precisa ser reforçado nessas políticas nacionais. Porque se você só olha a emissão de gás de efeito estufa, você acaba criando exatamente essas soluções, que é o que o governo está muito focado, por exemplo, no plano de transformação ecológica. Tá? Se a gente for pensar efetivamente quem deveria estar tendo um enfoque grande de política pública até 2025, para a gente ter uma contribuição e até para o mundo mesmo em relação a essas políticas, seria primeiro garantir direito à terra e território. Porque efetivamente quem protege a biodiversidade, quem protege o equilíbrio climático, né, a água, etc., são as populações que estão no território. A gente está falando de quê? De povos indígenas, comunidades tradicionais, da agricultura camponesa que produz nosso alimento e uma série de outros. E para isso você precisa de quê? De reforma fundiária, de reforma agrária, de demarcação de terra indígena. Porque minimamente a garantia daquele território para aquela população tradicional é a garantia da sobrevivência do que já tem. Sim. E a partir disso você vai criar políticas para enfrentar o desmatamento, para enfrentar a grilagem, para debater outro tipo de alternativa do ponto de vista da energia, que seja diversificada, descentralizada, distribuída, e não você ampliar o foco por uma discussão sobre exploração de petróleo, igual agora está na Amazônia, que acabou queimando muito o filme do Brasil na COP, né? O Brasil não precisava disso, ele podia ter chegado lá e focado nas coisas que ele fez, que foram muito positivas, desde a ação em relação à população, a área de demarcação de Yanomami no Brasil, que teve uma redução muito grande da invasão de garimpeiros, uma melhora na questão da saúde indígena. Então, assim, a questão do desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, que foi muito positivo, enfim, tinha vários anúncios muito bons. A retomada da participação da sociedade civil, né? E acabou sendo ofuscada por um debate que a gente poderia trazer. O governo ele tem outras opções na mão, né? A gente sabe que existe um governo de coalizão com muitas pressões políticas, mas o Brasil ele vai sediar uma grande conferência. Não dá para a gente cair no mesmo tipo de armadilha que esses países, como esses últimos dois, né, tanto o Egito como o Emirados Árabes, e ano que vem a Azerbaijão, vão cair, porque acaba ficando, para a massa da população, fica muito difícil eles acreditarem naquele espaço da COP como espaço que vai oferecer solução. Né? Como é que vai oferecer solução se, na verdade, você está trazendo mais problema ou intensificando questões que são os grandes que contribuem, né? Ainda que no caso do Brasil, o maior tipo de emissão é ligado ao desmatamento e não à questão da energia. Mas o Brasil piorando a matriz energética, né? Especialmente a elétrica, ele vai contribuir muito mais com essas emissões também. Sim. Então é um grande gargalo e a gente tem que enfrentar. Sim. Bom, agora a nossa última pergunta, para encerrar. Eu queria saber sua avaliação sobre a posição do governo brasileiro na conferência.
O que você achou? Não, achei que assim, do ponto de vista dos negociadores, sempre muito bem preparados, né? O Estado brasileiro, ele conta com uma escola de diplomatas, que isso faz toda a diferença em relação à preparação com outros países. Então, o Brasil sempre é um país muito bem preparado para esse tipo de negociação. E a diferença é que agora você tinha outros ministérios que fortaleceram muito esses negociadores. Então, você ter na delegação pessoas do Ministério dos Povos Indígenas, você ter, por exemplo, a ministra dos Povos Indígenas como chefe de delegação brasileira, isso é histórico, né? Então isso é uma coisa que dá muito orgulho, você vê, caramba, que legal, né? Um país que é extremamente racista, que persegue indígenas, que sempre foi, que tem um problema sério em relação a essa população e ao mesmo tempo está conseguindo construir uma mudança nesse sentido, porque é isso, quando você ocupa esses lugares, você para as próximas gerações, você começa a também trazer outras mudanças para essas gerações, né? Então isso foi um motivo de muito orgulho. Para além desses anúncios de combate ao desmatamento, eu acho que a participação da sociedade civil vibrante, de volta para o governo com espaço de fala, com espaço de diálogo, isso é fundamental para você fortalecer a democracia. Então eu acho que isso também foi uma coisa muito positiva. Agora, efetivamente, o debate do petróleo, ele acabou por também ser, né? Foi uma delegação de muitos ministros. Eu acho, por exemplo, que o ministro da Minas e Energia nem tinha que estar lá. Que tivesse ido antes para ter reuniões com os Emirados, ou sei lá com quem que eles querem fazer negócio. Mas você levar esse ministro sem preparação nenhuma, meio que desautorizando o próprio presidente para dentro de uma COP, eu achei que foi um erro político muito grande. Então teve esses deslizes que acabou tirando o holofote para questões extremamente positivas. A própria fala do presidente foi muito boa, né? Quando ele compara a questão da compra de armas, os trilhões gastos para a guerra, em vez desse mesmo recurso para combater a crise do clima, isso é muito importante, porque ele coloca aponta o dedo para quem efetivamente não está colocando dinheiro na mesa e que deveria colocar, porque são os principais que contribuíram para o problema. Sim, e é uma guerra que a gente está vivendo também, né? Mas é uma guerra contra o aquecimento global, enfim. Bom, adorei conversar com você, obrigado, Maurinho. Essa foi a nossa conversa, estivemos aqui com uma professora excelente que participou da conferência e trouxe para a gente algumas das suas experiências e, enfim, quem sabe até a COP29, né? É isso. É isso. Valeu, Maurinho. Obrigada. Obrigado eu.